Depois de Davi ter mostrado que se tinha esquecido de Deus e faltado à perfeita dependência do Senhor, não tardaram a manifestar-se as misérias da sua casa. Multiplicou o número das suas mulheres, a raiz da amargura rebenta e produz frutos amargos. Embora no fundo Davi tivesse um coração reto perante Deus e uma piedade que reconhecia Deus profundamente, uma vez, depois das bênçãos com que Deus o tinha acumulado, saiu do caminho da humildade e da humilde dependência que produzem a fé e a realização da presença de Deus, tornou amargo o fim dos seus dias, atuando segundo a sua própria vontade no meio dessas bênçãos. Há pecado na sua casa, há ira por causa desse pecado, há vacilações porque era parcial a respeito de Absalão. Joabe aparece em cena todas as vezes que a intriga e a maldade têm lugar nesta história. E é tudo o que se torna necessário dizer acerca da triste história de Amnon e Absalão. A parcialidade de Davi com Absalão teve ainda outras consequências mais penosas e pesados castigos. É triste ver o vencedor de Golias ser expulso da sua própria casa e do seu trono pelo seu filho bem-amado, e isto vindo da mão de Deus, porque se Deus o não tivesse permitido, quem teria podido expulsar o eleito de Deus da sede real onde o Senhor o tinha estabelecido? A espada estava na sua casa, conforme a palavra de Deus, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Como Deus é justo! Mas ele castiga aquele que ama, assim sendo a manifestação do justo governo de Deus. Tudo isto dá ocasião a Davi para profundos exercícios de coração e para um conhecimento de Deus mais real e mais íntimo. Como a verdadeira e eterna união do coração com Deus se encontrava nele, todos os seus males produziam os seus frutos, embora fossem as suas faltas que lhes tivessem trazido. Também a este respeito, embora a causa da sua tristeza tivesse sido outra, e não a do próprio Salvador, ele se torna o tipo de Cristo no sofrimento e o vaso da expressão das suas simpatias pelo seu povo. Isso tem mesmo tanto mais lugar que, com um coração fiel e, num certo sentido, uma integridade perfeita para com Deus, as faltas e os pecados do rei davam ocasião às suas confissões e a essa humilhação que o Espírito de Cristo produz no remanescente de Israel. De modo que, por um lado, ele exprime a sua integridade, enquanto que, por outro lado, confessa as suas faltas. Ora, é o que Cristo obriga o seu povo a dizer, e o que ele lhe diz, e o que Cristo lhe diz. Todavia, devemos lembrar-nos de que não é o próprio Davi, como homem de Deus, que fala nos Salmos, mas o Espírito Santo que o inspira e o leva a dizer essas coisas. E é-nos muito precioso porque a palavra, nas circunstâncias em que a fé podia vir a faltar e o coração a desencorajar-se, nos dá a expressão que convém à fé, e a fé naquele que talvez tenha sido infiel. Precioso testemunho de que, mesmo nesse estado, Deus não nos rejeita e que Cristo simpatiza conosco, visto fornecer expressões e sentimentos convenientes a uma posição semelhante. É o que encontramos nos Salmos, e muito particularmente em relação com o estado do remanescente de Israel nos últimos dias. Integridade de coração e confissão de pecado, eis o que os caracteriza. O Espírito de Cristo faculta os sentimentos e assegura-nos da sua simpatia. O Salmo 16 dá-nos, de maneira bem impressionante, esta posição de Cristo.
a sua bondade não vai até Deus, não toma o seu lugar divino de igualdade com Deus, chama a Deus o seu Senhor, mas diz dos santos que estão sobre a terra, é dito: nele está todo o meu prazer. Pelo seu batismo, expressão desse fato, pelo seu batismo, expressão deste fato, se põe em relação não com Israel no seu pecado, mas com o primeiro movimento do Espírito, respondendo no remanescente à condição do povo como tal. Essas referências é feita ao Senhor Jesus, quando ele foi batizado por João. É o princípio dos Salmos. O homem justo e fiel, objeto dos propósitos e dos desígnios de Deus no meio da nação perversa. O livro começa por esta distinção feita por Deus, depois apresenta-nos o rei em Sião, conforme o decreto de Deus, rejeitado pela nação e odiado pelos gentios que oprimem o povo. Agora estamos falando do Salmo, escrito maior parte por Davi. Tudo isto se desenvolve bem através das circunstâncias e todas as relações do remanescente, assim como todos os sentimentos do coração ali são descritos. Tudo o que a tal se refere passa sob a mão e sob a pena de Deus, e isto segundo o Espírito e a simpatia de Cristo. O capítulo 20, que agora estamos estudando, de 2 Samuel, termina esta parte da história de Davi e a sua história em geral. É restabelecido no trono e dominou os esforços dos seus inimigos e a rebelião dos seus. A ordem do seu palácio e dos seus oficiais é restabelecida em paz. São acrescentados muitos pormenores pelo Espírito de Deus.